Você já viu alguma interpretação dos sonhos do Jung? Essa é uma interpretação tirada do livro O Desenvolvimento da Personalidade. Capítulo 3. A importância da psicologia analítica para a educação. Quem sonhou foi um senhor de formação acadêmica, de aproximadamente 50 anos. Eu apenas o conhecia de um ou outro contato social, e quando conversávamos casualmente sobre o assunto, ele gostava de aludir com ironia ao charlatanismo de interpretar sonhos. Certa vez em que tornamos a encontrar-nos, ele perguntou-me se eu ainda continuava a interpretar sonhos. Em ocasiões como essa, eu costumava afirmar, como fiz então, que ele certamente tinha concepções muito errôneas a respeito da natureza dos sonhos. Respondeu-me ele que tinha há pouco um sonho e que eu devia interpretar. Concordei, e ele então me contou o seguinte sonho. Ele se achava sozinho, prestes a escalar uma montanha muito alta e muito íngreme, que tinha à sua frente. No início, a subida foi muito cansativa, mas a partir de certo momento, quanto mais alto ia subindo, tanto mais se sentia atraído pelo cume da montanha. Subia cada vez mais depressa, e aos poucos entrou em uma espécie de êxtase. Parecia-lhe agora subir voando, e ao atingir o cume, sentiu-se como se tivesse perdido completamente o peso, e se elevou aos ares, acima do cume da montanha. E aí, ele acordou. Queria então saber minha opinião a respeito desse sonho. Eu sabia que ele não apenas era um alpinista experiente, mas que tinha grande entusiasmo pelas escaladas. Por isso, não me admirei de encontrar confirmada mais uma vez a velha regra de que o sonho costuma exprimir-se na própria linguagem do sonhador. Como sabia que ele dava grande importância ao alpinismo, pedi-lhe que me fosse contando algumas coisas a respeito das escaladas de montanhas. Ele concordou prontamente e pôs-se a contar que gostava especialmente de escalar sozinho, sem guia, porque o perigo o atraía extraordinariamente. Falou também de uma escalada muito perigosa. Sua ousadia me pareceu muito impressionante. Em meu íntimo, eu me admirava, sem saber o que poderia levá-lo a procurar, aparentemente com prazer especial, tais situações cheias de perigo. Ele deve ter pensado coisa semelhante, pois acrescentou, tornando-se mais sério, de que não temia o perigo, pois a morte nas montanhas seria para ele uma coisa linda. Essa observação projetava sobre o sonho uma luz muito significativa. Evidentemente, ele estava procurando perigo, mas talvez pelo motivo inconfessável de suicidar-se. Mas por que estaria procurando a morte? Devia haver motivos especiais para isso. Intercalei, por isso, a observação de que um homem de sua posição não deveria expor-se a tais perigos. Replicou-me imediatamente, em tom muito decidido, de que não haveria de desistir das montanhas, que precisava ir para lá, para longe da cidade, para fora da família. Não valia a pena viver em casa. Com isso, se abria um caminho de acesso aos motivos mais íntimos de sua paixão. Fiquei sabendo que seu casamento tinha fracassado e que nada o prendia ao lar. Também parecia que já estava mais ou menos entediado com suas atividades profissionais. Assim, estava explicada a enorme paixão pelas montanhas. Elas significavam para ele a libertação da existência que se tornara insuportável. Assim ficava esclarecido o sonho dele. Como ainda tinha certo apego à vida, o começo da escalada foi cansativo. Quanto mais, porém, se entregava à paixão que tinha, tanto mais o arrastava e até lhe dava asas aos pés. Finalmente, a paixão o arrasta para cima de si mesmo. Seu corpo perde todo o peso e se eleva acima da montanha, penetrando no vazio do ar. Evidentemente, isso indica a morte das montanhas. Após um intervalo de silêncio, ele me disse repentinamente: "Até agora falamos apenas sobre outras coisas. O que o senhor pretendia era interpretar o sonho. O que acha a respeito?" Disse-lhe sinceramente qual era a minha opinião, que ele buscava a morte nas montanhas e que, por ter essa atitude, corria o maior perigo de encontrar de fato a morte. Respondeu-me a rir-se: "É pura bobagem. Ao contrário, o que procuro é a recreação nas montanhas." Foi em vão que tentei esclarecer-lhe a seriedade da situação. Meio ano mais tarde, ao escalar um pico extremamente perigoso, caiu literalmente no vácuo, sobre o guia que se achava mais embaixo, e o arrastou consigo para a morte. Por meio desse sonho, podem perceber qual é, em si, a função do sonho. Ele retrata certas tendências da personalidade, as quais são fundamentais e de importância vital. Seu significado pode ter importância para a vida toda ou apenas para um dado momento. A respeito dessas coisas, faz o sonho uma constatação objetiva, sem importar-se com os desejos conscientes e as convicções da pessoa. Se refletirem sobre o sonho acima, os senhores passarão a dar-me razão. Em certas circunstâncias, é de importância incalculável para a vida consciente que se considere devidamente o sonho,
mesmo que não se trate de um caso de vida ou morte. Que vantagem moral para o seu modo de viver aquele homem poderia ter tirado do sonho? Por exemplo, reconhecer sua perigosa falta de moderação. Eis a razão pela qual nós, os médicos da alma, recorremos à arte antiquíssima de interpretar os sonhos. Temos de educar os adultos, já que não se deixam conduzir pela autoridade como as crianças. Além disso, a trajetória de vida é tão individual que certamente nenhum conselheiro, por mais competente que fosse, poder-lhes-ia prescrever o único caminho certo. Por isso devemos fazer com que a própria alma da pessoa venha falar, a fim de que esta compreenda, a partir de seu próprio íntimo, qual é a situação verdadeira. Espero que tenha facultado aos senhores penetrarem de certo modo no conjunto de ideias da psicologia analítica, pelo menos na medida em que isso é possível dentro das limitações impostas por uma conferência. Dar-me-ei por plenamente satisfeito se os senhores puderem encontrar, no que lhes acabo de oferecer, de algum estímulo que lhes seja proveitoso em sua atividade profissional. Carl Gustav Jung, O Desenvolvimento da Personalidade, capítulo 3.